Era uma manhã como tantas outras. O sol já se anunciava pelas frestas da cortina, mas Júlia mal percebia. O despertador do celular tocava com insistência. E antes mesmo de se levantar, ela já deslizava o dedo na tela. Notificações, mensagens, notícias, vídeos, e-mails, tudo parecia urgente. Tomou café olhando para o telefone, vestiu-se apressada, esqueceu o sorriso e saiu de casa sem perceber o canto dos passarinhos que, todos os dias, a saudavam do portão. O celular era seu companheiro constante. Estava com ela no ônibus, no trabalho, no almoço, na volta para casa e até nas conversas com a família. O aparelho vibrava e, com ele, vibrava sua atenção, sempre para longe, nunca para o presente. Mas naquele dia, algo diferente aconteceria. Na correria, Júlia parou na padaria de sempre. Pediu seu café, deixou o celular sobre o balcão e, distraída com um áudio que tentava enviar, acabou se apressando ao perceber o horário. Saiu, pegou o ônibus e só percebeu o erro quando já estava longe. "Meu celular!" exclamou apavorada. O coração acelerou. Era como se tivesse perdido parte de si mesma. E se alguém pegar? E se invadirem minhas redes? E se eu nunca mais recuperar minhas fotos, meus contatos, minha vida? Ela desceu na próxima parada, tentando voltar correndo. Mas o trânsito estava impossível. O desespero crescia junto com o sentimento de vazio. Naquele instante, sem saber, ela começaria uma das maiores lições da sua vida. Sem o celular, Júlia se sentiu estranha. As mãos buscavam algo inexistente. Os olhos vagavam em busca de uma tela que não estava ali. Foi quando ouviu, pela primeira vez em muito tempo, o som do vento. Ele tocava as folhas das árvores como uma melodia suave. Ela respirou fundo. Quando foi a última vez que percebi isso? Pensou. Caminhou até o trabalho tentando se acalmar. Mas em vez de música, o que havia era o som das ruas, das vozes, dos passos. Tudo parecia mais vivo, mais real. E ali, no meio da confusão do dia, ela sentiu uma presença suave. Sentada num banco da praça, tentando organizar os pensamentos, Júlia ouviu uma voz tranquila ao seu lado. Perdeu algo importante? Ela se virou e viu um homem simples, de olhar profundo e sorriso sereno. Vestia roupas claras e parecia irradiar paz. Sim, meu celular." Ela suspirou. "Toda a minha vida está lá." Ele a olhou com ternura. "Toda a sua vida, mesmo?" A pergunta a desconcertou. "Bem, minhas fotos, meus contatos, meu trabalho, meus lembretes, tudo o que preciso." O homem inclinou levemente a cabeça, observando o movimento da rua. "Interessante. E o que de fato você precisa, Júlia?" Ela franziu a testa. Como assim? Você disse que perdeu o celular? Mas talvez o que realmente esteja procurando não esteja dentro dele." Ela o olhou confusa e curiosa. "Quem é você?" Ele apenas sorriu. "Alguém que quer te lembrar do que é essencial." Enquanto caminhavam pela praça, o homem falava com calma, como se o tempo não tivesse pressa. "Já percebeu como a vida tem se escondido atrás das telas?" Perguntou. "As pessoas se falam, mas não se olham. Se ouvem, mas não se escutam. Compartilham, mas não se conhecem." Júlia respirou fundo. "Eu sei, mas é o jeito de viver hoje." "Tudo é tão rápido." Ele assentiu. "Sim, rápido demais para o coração. O que é verdadeiro não acontece na velocidade do toque, mas na lentidão do amor." Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez, não quis responder, quis apenas ouvir. "E se," ele disse, "hoje fosse o dia de ler as mensagens que o céu te enviou?" Júlia sorriu sem entender. "E que mensagens?" Ele apontou para o horizonte. A luz do sol que te acorda, o vento que te acaricia, o olhar de quem te ama, a oportunidade de recomeçar. Tudo isso são mensagens de Deus, mas o ruído do mundo tem te feito ignorá-las." Ela baixou os olhos. "Tenho estado cansada. Às vezes me sinto vazia, mesmo quando estou cercada de gente." Ele se aproximou, tocando suavemente seu ombro. "Porque o vazio não é falta de conteúdo, filha. É falta de conexão, mas não com a internet. É com o Criador." Um arrepio percorreu o corpo de Júlia. Aquela frase ficou ecoando dentro dela. "E como eu me reconecto com ele?"
Perguntou, a voz embargada. Começa desligando o que te distrai e ligando o coração. Ele a conduziu até uma fonte no centro da praça. A água refletia o céu. Olhe para dentro, Júlia. O reflexo que você vê é apenas a superfície. Mas há um espelho mais profundo, o da alma. E é lá que Deus fala. Ela olhou e as lágrimas começaram a cair. Eu tenho vivido no automático, murmurou, correndo atrás de tudo e esquecendo de mim. O homem sorriu. E mesmo assim ele nunca te esqueceu. Quem é você? Ela perguntou novamente com o coração acelerado. Ele a olhou com ternura e respondeu. Eu é aquele que te chama pelo nome, mesmo quando o mundo te esquece. Sou aquele que te dá descanso quando estás cansada. Sou aquele que sempre está contigo, mesmo quando te desconectas. O ar pareceu ficar mais leve. O coração de Júlia pulsava diferente. Ela sussurrou com lágrimas nos olhos. Jesus! Ele sorriu. Sim, Júlia, estou aqui. Caminharam juntos por um tempo. Não havia mais necessidade de palavras. Ela sentia paz. Uma paz que há muito não experimentava. Senhor, e se eu nunca recuperar meu celular? Perguntou. Jesus sorriu. Talvez ele volte, talvez não. Mas o mais importante você já encontrou. O quê? O silêncio onde o Pai fala. O tempo que você não tinha. A presença que te faltava. Ela a sentiu, emocionada. Eu quero viver assim. Quero te ouvir mais. Então aprende a parar. A olhar, a respirar. A estar. A vida não é feita de notificações, mas de momentos. Ao fim do dia, Júlia decidiu voltar à padaria. Lá estava o atendente, sorrindo. Moça, deixou o celular aqui mais cedo. Guardei para você. Ela pegou o aparelho nas mãos, mas algo dentro dela havia mudado. Não sentiu a urgência de ligá-lo. Apenas agradeceu, colocou no bolso e olhou o céu. O pôr do sol era magnífico, dourado, vivo, silencioso. Jesus ainda estava ao seu lado, observando com ela. Então, filha, o que fará agora? Ela sorriu. Vou guardar esse momento antes de tirar uma foto. Ele riu com doçura. É assim que se começa a viver de verdade. De volta para casa, Júlia deixou o celular sobre a mesa. Foi conversar com a mãe, brincar com o cachorro, preparar o jantar. Tudo parecia novo, embora fosse o mesmo de sempre. A cada gesto, ela percebia algo divino no comum. A chama do fogão lembrava-lhe da luz que nunca se apaga. O som da água na pia parecia uma canção. O abraço da mãe era um milagre. Jesus lhe havia ensinado a ver o invisível. Naquela noite, antes de dormir, Júlia orou. Fazia tempo que não conversava com Deus sem pressa. E, Senhor, obrigada por me deixar esquecer o celular, para me lembrar do essencial. Uma brisa leve entrou pela janela. Ela sorriu. E no coração ouviu a mesma voz doce. Quando teu coração silencia, eu falo. Quando o mundo te desconecta, eu te conecto à eternidade. Na manhã seguinte, Júlia acordou diferente. Ligou o celular, mas não o deixou comandar seu dia. Primeiro, olhou o céu. Depois orou. Depois, sorriu. As mensagens continuavam chegando, mas agora ela sabia. A mais importante de todas vinha de Deus. E toda vez que o aparelho vibrava, ela lembrava das palavras de Jesus. Nem toda conexão é luz, mas toda luz vem de mim. O celular esquecido foi o início do reencontro com o essencial. Às vezes, Deus permite que percamos algo, não para nos punir, mas para nos libertar. Porque há bênçãos que só se revelam quando o mundo silencia e o coração desperta.